Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Foco Tributário e hoje eu quero falar com você sobre as prestações de serviços e a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Confira. O ano de 2017 foi marcado por muitas decisões importantes do STF em matéria tributária. Mas, sem dúvida nenhuma, a que mais se destacou foi aquela que determinou a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. E talvez você esteja se perguntando, se o ICMS é um imposto que incide principalmente sobre operações mercantis, o que isso tem a ver com as prestações de serviços? É verdade que as prestações de serviços, em sua grande maioria, estão sujeitas a um outro imposto, ao ISS, mas o que a gente quer destacar nesse vídeo é justamente que a lógica que fundamentou a tese para a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS também se aplica ao ISS. E para que isso fique mais claro, inclusive com algumas considerações importantes para você, nós elaboramos um exemplo e apresentamos agora na sessão e na prática. Vamos a ele. Vamos imaginar que a empresa exemplar preste serviços de vigilância e tenha um faturamento mensal equivalente a R$500 mil, optando pelo regime de tributação do lucro presumido para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Na linha do que o STF decidiu, se o ICMS não integra a base de cálculo do PIS/PASEP e COFINS, o mesmo raciocínio tende a ser adotado também em relação ao ISS. A decisão que agora, no início de 2018, está próxima de transitar em julgado, trata apenas do imposto estadual, mas já há precedentes em instâncias inferiores reconhecendo a aplicação da mesma sistemática para o imposto municipal. Nesse sentido, considerando o faturamento de um mês, o cálculo do PIS/PASEP e COFINS, cujas alíquotas são de 0,65% e 3%, respectivamente, devem incidir não sobre o valor bruto, R$500 mil, mas sobre esse montante deduzido do valor do ISS, que vamos supor ser equivalente a 5%, ou seja, R$25 mil. Dessa forma, o cálculo tradicional apontaria os seguintes números: R$500 mil vezes 3,65% é igual a R$18.250. Com a adoção da tese aqui examinada, a base de cálculo passaria a ser R$500 mil menos 5% desse valor, ou seja, R$500 mil menos R$25 mil. Considerando a base de cálculo de R$475 mil, o cálculo do PIS/COFINS passa a apontar o valor de R$17.337,50. No exemplo apresentado, a economia é de R$ 912,50 por mês. Você pode até avaliar, será que compensa a empresa ajuizar uma ação em função de uma economia aparentemente tão pequena? Bem, antes de mais nada, a gente destaca algo que também é pontuado em nossa obra Gestão Tributária de Contratos e Convênios. É o fato de que os custos tributários de uma empresa representam uma espécie de despesa que não agrega valor ao negócio, ou seja, a empresa não tem uma contrapartida como retorno do tributo que paga. Pelo menos isso não é percebido de forma clara, direta, nem pelo empresário, nem pela sociedade em geral. E ainda que a economia mensal seja pequena, é importante pensar na projeção de longo prazo. Avalie o que é melhor. Após 60 meses, você tem uma poupança equivalente a R$ 54.750 em valor nominal e que, a depender da rentabilidade obtida, pode exceder a R$100 mil, ou após 60 meses, você olhar para trás e constatar que essa poupança foi entregue espontaneamente ao governo. Mais que isso, imagina que a empresa do nosso exemplo já atue no mercado há muitos anos. Ao ajuizar uma ação para obter o benefício da tese, também é possível requerer a restituição ou compensação do que foi pago a maior em relação aos últimos 5 anos, e isso com juros. Ou seja, uma ação judicial para obter o benefício já praticamente consolidado pelo STF pode render outros R$ 54.750 mais correção pela taxa Selic. Não bastasse tudo isso, há ainda um terceiro motivo para se considerar. É que já há decisões acolhendo a mesma tese
para fins de cálculo do IRPJ e da CSLL. É que no regime do lucro presumido, esses dois tributos são calculados sobre um percentual da receita bruta. Se o ICMS e também o ISS não integram a receita bruta, segundo a visão do STF, o percentual de base de cálculo de 32% para apurar o IR e a CSLL não deve ser 500 mil, mas 475 mil reais. Para ser mais objetivo, basta dizer que o cálculo do IRPJ, incluindo o seu adicional, totaliza 38 mil reais no mês se considerarmos o valor bruto, mais 36 mil considerando a base de cálculo sem o ISS. Já em relação à CSLL, pela apuração convencional, o montante a pagar é de R$ 14.400, enquanto a apuração com a exclusão do ISS resulta em R$ 13.680. Ou seja, na soma dos 4 tributos federais que examinamos, a economia mensal total é de R$ 3.632,50 e recuperando o que foi pago nos últimos 5 anos, com a atualização da Selic, talvez o crédito alcance montante superior a R$ 300 mil. Espero que toda essa explicação tenha sido útil para você e caso você seja um empresário do setor de serviços ou um assessor de uma empresa prestadora de serviços, considere a possibilidade de buscar uma assessoria jurídica visando o ajuizamento dessa ação, que tem como objetivo recuperar tanto aquilo que foi pago a maior, como também reduzir os recolhimentos vincendos. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e pedir que você que ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso como uma forma de nos incentivar a continuar com esse trabalho. Caso você ainda não tenha assinado a nossa lista lá no blog Foco Tributário, faça isso também como uma maneira de receber em primeira mão todos os conteúdos compartilhados aqui. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência e até o próximo vídeo.